Boa tarde, vamos começar com o nosso boletim das 12h30 do dia 26 de junho de 2012. Nós estamos vendo aqui que o índice Bovespa abriu no movimento de alta, como era esperado, agora já trabalha uma pequena queda, 0,38 de queda, já teve pior. Graficamente, o objetivo desse movimento de realização é que ele venha buscar a banda inferior de Bollinger e o fundo anterior em 52.500, 52.530. Nesse exato momento ele está com o spinning top, que é uma figura de indecisão. Como a gente vê há 2 pregões atrás, ele também fechou com o spinning top. Ele abriu para cima, realizou e fechou praticamente no 0 a 0. A volatilidade hoje bem menor do que há 2 dias atrás, quando ele fez esse spinning top. A expectativa para hoje é que ele venha fechar num nível talvez até um pouco abaixo do que está agora. Talvez ele venha fechar mais próximo das mínimas do dia, em torno de 54 mil pontos, testando os 54 mil pontos, né? A mínima de hoje foi 53.390, ou seja, desculpe, 54 mil pontos, não, 53.400 pontos. A mínima foi 53.397, ou seja, praticamente 53.400 pontos. Tudo vai depender dos Estados Unidos, que agora melhorando um pouquinho, já teve algumas vezes negativo hoje, agora melhorando um pouquinho, também com o spinning top, perdeu ontem a média das bandas de Bollinger e a retração de 50% de Fibonacci, e hoje ele vem testando esse rompimento, né, em 1.315, no momento num movimento ascendente, ele está em 1.308, esteve na mínima do dia em 1.310. Esses 1.310 foi feito agora tem uns 15, 20 minutos atrás. 1.310, portanto, ainda acima do fundo da mínima do último pregão, que foi 1.309. Só para curiosidade, deixa eu pegar aqui um gráfico de 15 minutos para a gente ver esse último movimento. Esse movimento aqui que eu me refiro, ele abriu realizando, melhorou um pouquinho e agora fez uma nova mínima. Aqui ele fez mínima em 309,69 e aqui ele fez 309. Não chegou a fazer mínima agora não, fez mínima mais cedo. Testou a mínima, né? Fez mínima em 310. Enfim, aqui querendo melhorar um pouquinho, mas a gente vê que o S&P no gráfico de 15 minutos ele mostra bem que o mercado está meio de lado, ora no positivo, ora no negativo. Nesse exato momento o Dow Jones 0,14 de queda, Nasdaq 0,15 de alta e o S&P 0,04 de alta. Então ele está ora no positivo, ora no negativo, nesse gráfico de 15 minutos. Voltando para o gráfico diário, a gente analisa agora a Petrobras. Petrobras abriu no campo positivo, abriu com gap, né? Fez máxima em 18,17, mínima em 17,80. Fez mínima em 17. Fez mínima aqui em 17,80. Ou seja, fez um novo fundo abaixo do fundo anterior. Ontem ele fez mínima 17,80, hoje 17. Engraçado, não, tá aqui, 17,76. Ele fez mínima em 17,76. Ou seja, 17,70 é um objetivo de queda. Depois de 17,70 vem 17,30.
Ele fez mínimo aqui em 17,76. Vou botar aqui 17,76. Estocástico vendido em 25%, mostrando que ainda tem espaço para realizar. A gente vê que ele perdeu um pouquinho a força. As bandas, o ponto negativo para uma recuperação são essas bandas de Bollinger abrindo aqui, né? Ou seja, elas abrem e mostra que começa a ter espaço para o papel voltar a realizar. Pegando aqui no movimento maior, a gente vê nitidamente que o papel está fazendo topos consecutivos mais baixos, fundos consecutivos mais baixos. Hoje fazendo um fundo abaixo dos 17,80. Foi o fundo anterior. Fez um fundinho ontem, 17,85. Fez um fundinho ontem, 17,80. Hoje, 17,76. Enfim, papel sofrendo um pouquinho ainda aí. Vale do Rio Doce. É isso, Petro, nesse exato momento, em 17,80, no 0 a 0. Vale ligeiramente positivo, 0,37 de alta agora. O papel abriu no campo negativo, abriu a 38,21. Ele tinha fechado aqui a 38,23, ligeira queda. Depois reverteu em alta, tentando manter o candle positivo, mas já deixa uma sombra superior muito grande. Na máxima testou a média de 8 períodos, média móvel de 8 períodos simples, e veio para baixo. Estocagem vendido em 40%, mostrando que o papel tem espaço para realizar. Um ponto negativo em relação a uma realização mais forte, vocês podem ver aqui o volume diminuindo. E nós sabemos que o volume é confirmador de tendência. Volume confirmador de tendência. Se ele está vindo para baixo, o mercado está vindo para baixo, cada vez mais essa queda tem menos consistência. De qualquer maneira, graficamente ele tem espaço, já testou a retração de 50%, mas tem espaço pela teoria das médias, pela teoria das bandas de Bollinger, ele tem espaço para vir buscar a média das bandas de Bollinger em vermelho, que no momento está em 37,67. Então o mercado sai da banda inferior, testa bem, né? Vai sair rasgando a banda superior, até que faz uma figura de reversão. No primeiro momento ele testa a média das bandas, pode até voltar a subir um pouquinho, faz o W, ou no caso agora aqui o M do John Bollinger, para romper a média das bandas, aí ele busca a banda inferior. De qualquer maneira, para que isso aconteça, ele tem que romper essa linha de tendência de alta. Eu vou botar no primeiro momento aqui essa linha desse jeito e depois vou alterar e vou jogar aqui testando esse fundo do último pregão. Então, estocagem vendido em 40%, mostra que tem espaço para realizar. Tem em 38 o principal suporte do dia, depois 37,70 que é a média das bandas de Bollinger. 37,70, depois 37,50. Que aí 37,50 é a retração de 61,8 de Fibonacci. Bom, o mercado está bem indeciso, né, para que lado vai. E a gente até chegou a recomendar uma venda de OGX, mas acabamos topando. O papel tem um objetivo agora que dá mais de 10% de queda em 7,60, que é o objetivo desse canal de deriva aqui.
Então a gente mede a distância, projeta para baixo, está aqui 7,60. Ponto negativo para que isso aconteça, o estocástico já está sobrevendido em 9%. Ele não está bem sobrevendido, mas ele está simplesmente sobrevendido em 9%. Já testou a banda inferior de Bollinger, deixa uma sombra inferior ontem, hoje deixa uma sombra inferior também, mostrando que os compradores estão assumindo, né, esse papel. De qualquer maneira, o OGX com 0,92 de queda e um novo ponto de compra para esse papel só se romper 8,50. Só se romper 8,50. Um outro papelzinho aqui que eu estou de olho, Gerdau de GBR. Não sustentou uma recuperação. O GBR hoje formando um novo candle, né, respeitando esse gap. Ele pode estar agora na mínima do dia, mas ele pode estar fazendo uma ilha de reversão. Ilha de reversão, como o nome já diz, é uma figura de reversão pela teoria de Dow. Para confirmar essa ilha de reversão, o papel tem que abrir com um gap, de preferência acima desses 16 de 40, e embora, ou seja, ele faz um gap de fuga nesse momento aqui. Esse primeiro gap aqui é considerado um gap de exaustão, que é um gap onde sinaliza uma reversão de tendência. E quando ele romper esse gap aqui, a expectativa é que ele venha formar um gap de fuga, que é aquele gap que não volta para fechar, um gap que vai embora. Então fica aí a recomendação para vocês estarem olhando mais perto do Gerdau, porque pode dar alegria nos próximos dias. O papelzinho que está na mínima do dia, já perdeu o fundo anterior, BBAS3. BBAS agora com 1,63 de queda. Ele tinha feito um fundo aqui em 18,80 e hoje faz um fundo aqui em 18,68. Vindo para baixo, estocástico 21%, não está sobrevendido, mostrando que ainda tem espaço para quê? Banda de Bollinger ainda apontando para baixo. Estocástico, a média das bandas vindo para baixo, estocástico em 21 vendido, CCI deu venda a 2 pregões e com essa mínima de hoje mostra que o papel continua numa tendência de baixa, apesar de ter feito só 12 centavos abaixo do último suporte, já é o suficiente para caracterizar uma continuação de tendência de baixa. Itaú, YouTube também caindo 0,80 de queda, caindo um pouquinho também. Deixa eu agora limpar aqui, porque YouTube agora tem esse fundo aqui em 26,71, ou seja, não fez um novo fundo, mas enfim, dentro de uma área de deriva, né? Estocástico bem sobrevendido em 4 e pouquinho, 4,36. Se o papel perder 26,71, fizer um fundo abaixo de 26,71, não acho que ele vai muito longe, mas caracteriza, né, que o papel ainda está numa tendência de baixa. E Bradesco, 1,60 de queda, ou seja, fez um novo movimento forte de queda, testando a retração de 50% de Fibonacci nos 29,12. No momento agora o papel está em 29,10. Estocástico ficou sobrevendido hoje em 15%. Mostra que ainda tem um espaçozinho mais. Mas se ele fechar próximo das mínimas do dia, ele estará formando um maruboso. E o maruboso, depois de um movimento de queda, sinaliza que uma figura de reversão tende a ser formada. Então, se ele fechar próximo das mínimas, sinaliza que amanhã ele pode fazer uma figura de reversão. Essa figura pode inclusive vir mais para baixo e pode fechar no campo negativo, mas tem que formar uma figura de reversão. E aí no dia seguinte, na quarta-feira ou quinta-feira, deve estar dando um ponto de compra para esse papel. Caso
seja confirmado esse Maruboso no próximo pregão. Então também tem que ficar de olho nesse papel, porque ele está se comportando bem, né, muito melhor do que, né, o Banco Brasil, ou YouTube, ou Itaú, que vem apresentando basicamente uma área de deriva, né? Então, Banco Brasil numa área de deriva, Itaú numa área de deriva, né? Itaúsa a mesma coisa, numa área de deriva. Bradesco não. Bradesco está com um movimento bem mais interessante, o que transmite mais segurança para um posicionamento. Ou seja, ele tem volatilidade, subiu, caiu, perdeu a média das bandas, vem buscar eventualmente a banda inferior de Bollinger. Enfim, já está sobrevendido, por isso que talvez não chegue na banda inferior de Bollinger, mas mostra, já começa a sinalizar com a possibilidade de uma reversão nos próximos 2 dias aí. Um papel que sobe bem, o IBR4. Eu vou... Epa, não é isso que eu quero. Eu vou remover isso tudo. A gente vê que o papel saiu de uma área de deriva, né? Aqui eu vou jogar essa máxima em 8,19. Então ele tem um suporte em torno de 7,77. Um canalzinho de deriva. E aí, como ele rompeu para cima esse canal de deriva, a gente tem como projetar o objetivo de alta desse canal de deriva. Ou seja, rompeu 8,19, foi uma compra. Ele já atingiu a banda superior de Bollinger, que aqui atua como resistência. Realiza um pouquinho, mas o CCI está comprado. Vou botar aqui o CCI comprado, mostrando que pode dar uma comprinha mais interessante. De qualquer maneira, uma nova compra para hoje, só romper a máxima do dia, que no momento está em 8,37. E é isso, mercado de uma forma geral bem indeciso, né? Então tem alguns papéis aqui, MMX caindo 3%, loja americana 2,40%. Eu não vejo, tirando o Oi, não vejo nenhum papel. Deixa eu ver aqui, TRPL4. TRPL4 tá interessante. Vou jogar aqui o estudo Fibonacci. Que ele testou. Vou botar aqui uma. Aqui ele testou. Ficou entre a retração de 61,8% e 50%. Hoje explode para cima com o Maruboso. E se ele fechar na máxima do dia, aí valeria até uma compra no próximo pregão. Então a recomendação de compra seria na máxima do dia. Ele rompe algumas resistências importantes. E a gente sabe que Maruboso em início de tendência sinaliza continuação de tendência. E a recomendação, né, é sempre
você ter um históricozinho, uma estratégia e depois ter um gatilho na compra. O gatilho, nesse caso aqui, passa a ser, como na grande maioria das vezes, passa a ser a máxima do dia ou a mínima do dia. Nesse caso aqui é máxima do dia. Aí seria a questão de uma compra com objetivo no topo anterior, né, em 65, cravado. Uma recomendação de stop, você teria aqui 62 de 60, primeiro stop, segundo stop 62 e 25, que é a média das bandas de Bollinger. Esses seriam os dois stops técnicos mais imediatos. Então a gente vai ver alguns papéis ainda sofrendo, mas existem algumas sinalizações de papéis aí que possam começar a querer reverter uma alta. Então, se a gente olhar para finalizar BVMF, a gente vê que ele está dentro de um pequeno canal de deriva, né? Veio para baixo, subiu, veio para baixo, hoje sobe. Nesse caso tem uma compra rompendo 10 de 12, que aí sai desse imbróglio aqui, rompe a média de 8 períodos simples, e aí ele passa a ter um objetivo primeiro em 10,68, depois 10,90, inclusive é uma dupla resistência, né? No topo anterior aqui do dia 3, do dia 4 de maio, é por onde passa a banda superior de Bollinger, então é uma resistência importante. E depois vem no topo anterior lá nos 11 e 17, foi o topo anterior. Estocástico começando a querer abrir compra, né? Ponto positivo é que nesse movimento de queda, ou de deriva, primeiro de queda e depois de deriva, o volume diminuiu, deu uma boa diminuída. E agora rompendo esses 12,10, a expectativa é que o mercado, que o papel aumente o volume, porque o volume sendo confirmador de tendência, ele rompendo esse ponto de compra, aí começa a entrar dinheiro novo nesse papel. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Às 4 da tarde nós voltamos com o nosso call de fechamento e a palestra sobre índice futuro. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde e bons negócios.